Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui para vocês e hoje com um tema um pouco espinhoso, um pouco complicado. Eu diria até que o tema extra-quadra mais importante dos últimos meses, quiçá dos últimos anos. E por isso, dando a importância devida para esse tema, estou aqui junto com Felipe Souza para gravar esse vídeo para vocês, explicar essa disputa CBB, Liga Nacional de Basquete, que nesse 10 de setembro, 9 de setembro, né, se eu errei, 10 de setembro, perdão, ganhou ares bem mais dramáticos. Tá? Esse vídeo vai ser publicado tanto na Locomotiva Esportiva quanto no canal do Felipão. Eu vou mandar a bola para ele agora se apresentar rapidamente antes da gente começar a destrinchar esse assunto. Manda a bala, Felipe. Fala, Guanais, tudo bem? Fala todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo. Pois é, há 8 meses a gente sem gravar algo junto e a gente tem que literalmente voltar a gravar para falar sobre um tema complicado, né? Um tema político, um tema que já está gerando uma repercussão entre os amantes do basquetebol e que provavelmente vai ferver nos próximos dias e semanas. Então, esse vídeo promete, hein? Promete demais. Então, independente do canal que você esteja assistindo, se inscreva e dê o like nesse vídeo também, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas e que mais gente consiga entender o que está rolando nos bastidores do basquete brasileiro. Bom, vamos lá. O grande tema é o seguinte: a Confederação Brasileira de Basquete convocou uma assembleia entre seus membros, entre as federações, para analisar a parceria com a Liga Nacional de Basquete. Traduzindo, para ver se caça me faltou o termo agora, Filipão, para ver se caça a chancela. A chancela, isso. Ver se caça a chancela que a Confederação Nacional de Basquete concedeu à Liga Nacional lá há 15 anos atrás e que permite a existência do NBB e de tudo o que aconteceu em seguida. Ou seja, na prática, a CBB está ameaçando acabar com o novo Basquete Brasil. E para isso, o foco não é a gente ficar puxando o que aconteceu lá atrás, mas é inevitável para explicar o presente, entendemos como que chegamos no ponto que está hoje. Tá? Vamos puxar para o começo do século, tá? Ali para os anos 2000, 2005, 2006. Gestão do basquete brasileiro estava uma zona. Após ali, final dos anos 80, comecinho dos anos 90 até de um basquete masculino ok, e uma virada de século, de 1990 para 2000, de basquete feminino ok, as boas gerações que o Brasil teve nos dois naipes começaram a minguar. Ao mesmo tempo, a gestão da confederação, a gestão do basquete brasileiro foi de mal a pior, ao ponto até de, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2006 nunca ter terminado. A CBB se afundando cada vez mais e mais em dívidas, escândalos de corrupção e um basquete brasileiro ficando completamente à deriva, sem futuro. Nesse cenário, numa CBB completamente desfacelada, um basquete brasileiro meio sem esperanças, surgiram algumas propostas de renovação, algumas ligas que tentaram assumir o controle do basquete brasileiro. Quem conseguiu, no final das contas, foi a Liga Nacional de Basquete. Mas como o esporte brasileiro ele é federalizado, né? Tem as confederações que regem cada esporte, a CBB precisou dar uma chancela para a Liga Nacional de Basquete funcionar. Essa chancela foi dada em um momento de fraqueza da Confederação Brasileira de Basquete, de fragilidade, melhor dizendo, entregando nas mãos da Liga Nacional para ver se salvava, se conseguia dar uma luz no fim do túnel para aquela situação de calamidade que o basquete brasileiro estava, né, Filipão? Sim, verdade. Um ponto que é importante trazer aqui, só para a galera saber até melhor, a confederação já não estava fazendo campeonatos que agradassem ali os jogadores, as equipes. É criada a nossa liga de basquete ali, pelo Oscar, pelo Hortência, por outros atletas, né, renomados naquele momento, que também não termina o campeonato, né? Teve muita dificuldade. Vem a Liga Nacional, e com o apoio principalmente da Rede Globo, ali acho que 2008, se eu não me engano, com apoio muito forte da Rede Globo, ela consegue se manter firme. Naquele momento, né, ali, a gente tem que trazer que foi o Rossi e também o ex-presidente do Minas, que fundaram a Liga, principalmente, com o apoio da Rede Globo. E a situação que está vivendo o basquete brasileiro, com as equipes não concordando com a forma
como a confederação estava guiando o basquete, a própria confederação dá um passo para trás ali, na época do grego, em que fala, ok, beleza, a gente vai chancelar, quer dizer, oficializar vocês como principal campeonato do país, e agora vamos tomar conta somente das seleções do nosso país. Então, ali já começa essa divisória amigável naquele momento. E das categorias de base também, né? A Liga Nacional de Basquete ficou responsável ali pela elite do basquete profissional masculino naquele momento. Até então, o feminino ainda estava não estava na mão da Liga. E, bom, os anos foram passando ali, 2010, 11, 12, o NBB foi crescendo ano a ano, foi se desenvolvendo, tá? Criando novos campeonatos, criou a Liga de Desenvolvimento, criou o Super 8, eventualmente criou a Liga Ouro, que é uma peça importante, um foco importante que a gente vai falar mais para frente, fez parceria com a Liga de Basquete Feminino, né? Trouxe a Liga de Basquete Feminino também para dentro de sua administração, foi crescendo a Liga Nacional de Basquete e a CBB, que até então, como o Felipe falou, tinha topado dar um passo atrás, reconheceu que não tinha condições nenhuma de seguir tocando o basquete brasileiro, deu um passo atrás, ela tentou aos poucos começar a se reerguer. Isso a partir ali de 2016, 2017. Tá? Nesse meio tempo, tivemos mais denúncias de corrupção, de má gestão na Confederação Brasileira de Basquete. A FIBA, a Federação Internacional de Basquete, suspendeu o Brasil de competições internacionais nesse momento. Então, a gente vivia num desnível muito grande. A Liga Nacional de Basquete estava crescendo ano a ano. A Liga Nacional de Basquete estava conseguindo cada vez mais espaço na mídia, de patrocinadores, modelo de gestão, apesar de alguns problemas ali, mas um modelo de gestão, inclusive para outras modalidades, e a CBB se afundando cada vez mais e meio que sem muita resistência ao fato da Liga Nacional de Basquete estar com os holofotes tão em alta assim. Mas isso começa a mudar, a gente, a partir da última eleição da CBB, do último mandatário, melhor dizendo, não é da última eleição, porque ele já não é o primeiro mandato dele, de quando o Gui Peixoto entra na CBB, né, Felipe? Verdade, verdade. Gui Peixoto, que é um nome forte, né, no cenário, já era nome forte antes, né, por ser empresário, com dinheiro, e colocou dinheiro também dentro da confederação, como você mesmo disse, né, Guanais, a confederação já vinha sofrendo diversas denúncias ali, denúncias gravíssimas dentro da sua instituição. Com a entrada do Gui Peixoto, o negócio começa a ficar estranho, ou no mínimo diferente do que era. Para a gente ter uma ideia, eu acho que um ano para mim, que é um divisor de água, é 2018, que é justamente o ano em que a CBB emite uma nota contra o NBB, na verdade, assim, de dificultar ou de impor regras para a chancela continuar. E pegando aqui até a reportagem que saiu no GE, no dia 20 de dezembro de 2018, só vou pegar uma parte do posicionamento da própria LNB sobre a portaria, né, que foi emitida pela Confederação. Então, só para vocês terem uma noção, abre aspas, a Liga Nacional de Basquete lamenta que a Confederação Brasileira de Basquete tenha tornado a público uma discussão interna sobre divergências de visão sobre o basquete brasileiro que deveriam ser tratadas diretamente entre as entidades. Com relação ao posicionamento da LNB sobre o assunto, mesmo está expresso de forma clara no referido ofício enviado à CBB. Porque, para mim, aqui é o divisor de águas. Já tinha um problema interno em que as instituições não se falavam. Não tinha essa conversa. E vamos dar um passo atrás, né? Vamos ter essa visão macro, Guanais, que é importante. Querendo ou não, hoje, quem vota para presidente da FIBA é a Confederação Brasileira de Basquete. Então, ela ainda tem esse peso grande. Com denúncias, com a forma que era trabalhado antigamente, balançado, é claro que ela deu um passo para trás. Mas estava claro também, para todo mundo dos bastidores, que ela nunca queria perder o protagonismo, porque ela é a Confederação Brasileira de Basquete. E ela não queria. Só que
todas as situações não deixavam que ela pudesse ou tivesse relevância para falar alguma coisa. Até porque sofrendo todos os problemas extra-quadra. Então, a confederação sempre deixou claro que ela queria voltar à elite, ela queria estar ali presente sempre no basquete nacional. E que o NBB seria momentâneo, ou naquele momento iria suprir um déficit dela. Bom, só que com o passar do tempo a gente foi vendo a LNB, como você mesmo disse, crescendo, conquistando patrocinadores, mostrando que dá para fazer campeonatos sólidos e que terminam, porque isso é fundamental. A gente tem muita gente nova, né, acompanhando o cenário do basquete nacional, mas até pouco tempo atrás, menos de 20 anos, a gente teve campeonato que não terminou. Então, assim, a LNB mostrou que dá para fazer um trabalho sério, um trabalho correto e um trabalho junto com os patrocinadores que funcionam. Só que a CB sempre deixou claro que ela não queria estar embaixo. Então LNB crescendo muito, CBB querendo voltar. E naquele momento não tinha conversa entre os dois. A LNB, obviamente, entendia que ela, sim, salvou o basquete naquele momento e que a CBB deveria depender um pouco mais dela do que ao contrário. E a CBB internamente sempre dizendo, olha, calma aí, se você só está aí é porque eu chancelei o seu campeonato. E aí vem um ponto importante. O que é chancela? A chancela é quando a confederação ou qualquer órgão, né, oficial ali diz que, beleza, concordamos, aprovamos, damos nosso selo de garantia que esse é um campeonato sério e que representa um campeonato do país. E diz isso para a FIBA. Justamente, a gente vai entrar mais para frente sobre esse tema, mas isso impacta. Então, essa chancela não quer dizer que é um fim, né? Mas é um ponto importante. Então, 2018 para mim foi um ano tenso com o Gui Peixoto. A gente começa a ver as coisas desmoronarem cada vez mais rápido. E só ressaltando também que essa chancela que a CBB deu à Liga Nacional de Basquete lá na década retrasada, ela foi por prazo indeterminado, tá? Então não estabeleceu ali quando que ela se encerraria. E como já dizia um grande professor de história meu no ensino médio, acordo só existe para ser quebrado. Né? E é nessa situação que a gente está chegando hoje. E quando eu falei que isso começou a mudar a partir da situação do Gui Peixoto, foi por quê? Porque foi quando a CBB, numa situação em que o Brasil ainda estava punido pela Federação Internacional de Basquete, quando o Gui Peixoto assume, e ele passa a externar cada vez mais esse sentimento que o Filipão acabou de falar, de querer retomar o protagonismo, de não aceitar muito, de não engolir muito bem essa história da Confederação Brasileira de Basquete não organizar o Campeonato Brasileiro de Basquete, porque até se a gente for comparar com outras modalidades, por piores que sejam, por pior geridas que sejam, isso não acontece em outro esporte praticamente no Brasil. Era uma inovação do basquete. E aí, a partir do finalzinho de 2018, a CBB fez essa série de restrições à liga. O que a CBB fez na época? Ela falou, olha, vocês falaram que ia gerir o basquete nacional, o campeonato principal de basquete. Só que no momento vocês estão com o NBB, que é a elite, vocês estão com a Liga Ouro, que é a segunda divisão, vocês estão com a LDB, que é um torneio que está pegando categoria de base, e vocês estão com a Liga de Basquete Feminino, e vocês estão com o STJD, né? A Liga queria criar um tribunal de justiça desportiva próprio. A CBB virou e falou, vocês não vão fazer isso em 2018, e a Liga, naquela política de boa vizinhança, e também porque estava abraçando o mundo na época, e já não estava mais na Globo, que isso impacta um pouco também em questões financeiras, a Liga falou, beleza, vamos negociar. Você quer fazer você a segunda divisão e eu fico só com a elite? Tudo bem, a Liga Ouro deixou de existir e passou a ser a Supercopa e depois o Campeonato Brasileiro de Basquete que a gente conhece hoje. A Liga de Basquete Feminino, posteriormente, não ficou mais na chancela da Liga Nacional. E por aí vai. A Liga foi fazendo algumas concessões, porque ainda era muito cômodo. A Liga ainda estava muito superior e comandando, de fato, o espetáculo do basquete brasileiro, o show business basquete brasileiro. Então, meio que tudo bem, a CBB conseguiu pegar um pouquinho ali naquela época. Só que logo em seguida, a Liga começou a tomar uns baques. A Liga começou a tomar uns baques muito graves.
É isso que o Filipão falou, foi finalzinho de 2018. Em março de 2019, a Liga Nacional perdeu seu principal patrocinador, que era a Caixa Econômica Federal. Na virada do governo, quando saiu o Temer e entrou o Bolsonaro, veio toda aquela política de que as instituições públicas não devem bancar o esporte profissional, e a gente viu vários movimentos assim, principalmente a partir de várias declarações do Paulo Guedes. A Petrobras não estava mais na Fórmula 1, o Banco do Brasil saiu de vários esportes, Caixa Econômica Federal deixou o NBB no meio do ano, assim, era inclusive a época do Jogo das Estrelas em Franca. A Caixa Econômica Federal largou a Liga de Basquete, falou, não patrocino mais, e ficou, o campeonato mudou de nome no meio do caminho. Beleza, mas a Liga ainda tinha respaldo, ainda tinha outros patrocínios, estava tendo 100% dos jogos transmitidos, tarará. Um ano depois, pandemia. E aí, meu amigo, para quem estava relativamente bem, para quem estava em crescimento, a pandemia foi um grande problema. A pandemia minou toda a renda dos clubes de bilheteria, paralisou o campeonato, patrocinadores saíram, a Band saiu, que era quem passava o NBB em TV aberta, a Band deixou de transmitir, quebrou o contrato e também parou de pagar a Liga Nacional de Basquete, então ela perdeu sua principal fonte de renda em 2 anos consecutivos, tá? E foi ali que a gente começou a ver um NBB que era crescente começar a cair um pouco, começar a dar alguns passos atrás, porque teve baques muito pesados e muito próximos uns dos outros, né, Felipe? Sim. E um ponto importante, até nessa parte financeira, na verdade, a saída da Caixa é literalmente uma quebra para o NBB. A gente está falando de um crescimento do NBB em que o NBB cresceu muito rápido. O Novo Basquete Brasil cresceu muito rápido e estavam sendo feitos investimentos que hoje, talvez, a gente pode olhar para trás e falar assim, talvez a gente não precisasse acelerar tanto, gastar tanto. Porque naquele momento, quando estava na Globo, a Globo não pagava um valor alto para transmitir os jogos. Na verdade, era muito mais uma troca, muito mais uma sessão, né? Tipo, a Globo cedia um espaço ali na grade, claro, toda a visibilidade que era fundamental, mas financeiramente, no cofre, não entrava milhões para a LNB. Então, isso pesa. Querendo ou não, a sua principal base era a Caixa Econômica. Todos os patrocínios que a LNB tinha eram patrocínios fundamentais, eram importantíssimos, porque você colocava o produto à mostra de mais pessoas, tendo canhões de relações públicas, canhões de publicidade dessas empresas, como a Sky, como Penalty, entre outras. Só que, ainda assim, financeiramente, para o cofre, não entrava muito. Tanto que a LNB sempre teve uma equipe enxuta, de uma forma geral. Nunca uma equipe... A gente, só para trazer um contexto para todo mundo que está assistindo, a gente não vê 2, 3 profissionais em todos os jogos, por exemplo. Não tem equipe para isso, não tem braço suficiente para isso. Então, assim, trabalhava no limite de gastos. Trabalhava, se usava, se crescia, mas não era um crescimento que tinha uma reserva de emergência. O que também não é uma culpa do NBB, não é uma culpa da LNB. É cultural. Os clubes também, no Brasil, trabalham no limite, né, Guanais? A Liga era até mais exemplar nesse ponto que os próprios clubes, porque ela não fazia mais do que ela podia. Né? Isso, não estamos falando isso de maneira alguma. Só que ela não tinha um caos. Né? E tudo bem, perdeu a Caixa, foi muito complicado. Talvez até a Liga conseguisse reduzir o ritmo de crescimento ou então estabilizar um pouquinho até achar a outro patrocínio forte, mas aí veio a pandemia e foi muito problemático. Então, tudo que a gente falou até agora foi só para mostrar o seguinte: lá atrás, a CBB topou dar um passo atrás, reconheceu que estava fragilizada e ficou nesse mesmo cenário até mais ou menos 2018, com a Liga Nacional crescendo. Em 2018, teve a primeira grande rusga. Claro, não foi de uma hora para outra, mas teve a primeira grande rusga que a CBB conseguiu abocanhar ali um pedacinho do que a Liga Nacional estava fazendo, pegar de volta um pouquinho do que a Liga estava fazendo. Nos 2 anos seguintes, a Liga, e aí nada a ver com a CBB, a Liga teve 2 baques muito, muito pesados, muito, muito grandes. E aí, para a CBB, não mudou muita coisa. A CBB já estava numa draga. Né? A pandemia, não ter pandemia, é que a CBB estava fazendo o seu trabalho ali, teoricamente, de reestruturação.
tá? Então, foi uma diminuição da diferença, porque a CBB não estava mais naquela queda livre e a Liga começou a ter problemas gravíssimos, tá? Problemas gravíssimos. E aí a gente chega na contemporaneidade, né, Filipão? Não, verdade, verdade. E foi realmente um aprendizado ali para a Liga, até em termos de pandemia, um aprendizado muito grande de tudo, né? Na verdade, assim, a pandemia, além de quebrar em termo financeiro, logística acabou, né? Então, a gente teve jogos ali, vários jogos durante o dia, por exemplo, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, porque tinha que fazer esse mutirão. Tinha que, na verdade, e aí que vai, né? Nunca foi uma saúde. Na verdade, foi uma saúde financeira. Era essa a ideia. A gente precisa terminar o campeonato. A gente não pode deixar de terminar o campeonato. Então, passou pandemia, ainda assim a gente via, como você mesmo disse, Luanais, Band fora, um processo judicial rolando, por enquanto. Quer dizer, ainda não, acho que não saiu ainda, já saiu. Acabou. Boa. Então, assim, era um processo judicial, de qualquer forma. O que o processo judicial quer dizer, no final das contas? É uma vitória para a Liga? Ok, pode ser. Mas também uma derrota produto. É menos um lugar que seu produto está sendo exposto. Isso é um fato. Então você não tinha Band. Você tem ESPN, que te dá, que tem um espaço importante para a Liga, mas o Novo Basquete Brasil ele não está inserido em diversos programas da própria emissora, ou não tem nenhum programa específico da emissora. É só a transmissão dos jogos, basicamente. E, obviamente, vídeos ali ao decorrer da semana, algumas chamadas para os jogos, mas nada, por exemplo, e aí é literalmente um exemplo muito esdrúxulo, mas vocês vão entender, diferente do futebol, né? O futebol você tem uma mesa redonda, você tem não sei quantos programas falando sobre produto. No basquete você não tem isso. E a Liga conseguiu ir para a TV Cultura, que, querendo ou não é um canhão na TV aberta. Tem sua audiência, tem o seu alcance, e é importante estar na TV aberta, mas totalmente diferente de uma Band, totalmente diferente de uma Globo. A grande vitória viria agora, antes dessa chamada para a Assembleia, que é justamente a vitória de ir para o Sport TV. Então, a Liga está se encaminhando para o Sport TV e a situação toda só piora, Guarás, justamente quando a Liga, para mim, na minha opinião, cai numa emboscada, emitindo aquela nota oficial contra a Liga Sorocabana, indo para a Liga Sul-Americana 2022. Mas peraí, eu concordo com você, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Porque aí o que aconteceu? Bom, vamos lá. Teve pandemia, a Liga teve vários desses problemas que a gente falou, e a CBB aos poucos foi se reorganizando, tá? Aqui também é fato. A CBB foi melhorando um pouquinho, melhorando sua gestão, foi melhorando também a sua imagem perante o público, o investimento legal em comunicação, o trabalho ali do Thierry, por exemplo, bem legal feito à frente das redes sociais da comunicação da CBB. A confederação também foi se reestruturando, foi melhorando. E já tinha aquela história lá em 2018, finalzinho de 2018, começo de 2019, quando foi resolvido. Aí a CBB vai lá e cria um campeonato brasileiro de basquete, que era para ser a segunda divisão, e o campeonato chama Campeonato Brasileiro de Basquete. Não tem menção alguma a ser uma divisão de acesso ao NBB, a ser uma segunda liga. O campeão desse torneio é tratado como campeão brasileiro. Da temporada passada ganhou o anel de campeão. Então, assim, você vai vendo que são movimentos ignorando basicamente que existe o NBB. Depois tiveram alguns outros também, mas a CBB foi paulatinamente assim testando limites. E a Liga Nacional de Basquete foi externamente, pelo menos, foi aceitando. Por quê? Por vários motivos, mas principalmente porque, no final das contas, a CBB ainda é uma confederação e a Liga Nacional de Basquete não era tão forte ainda para bater no peito e falar, se é uma confederação, que se exploda, eu vou seguir aqui na minha. A Liga Nacional de Basquete nunca chegou nesse patamar no basquete brasileiro. E a CBB, conforme foi se reorganizando, foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O mais recente, Campeonato Brasileiro de Basquete,
sem menção para a segunda divisão, com o anel de campeão, até que chegamos nessa intertemporada. Tá? O que aconteceu nessa intertemporada, até explicando esse problema aí da vaga da Sul-Americana, que eu sei que o Filipão falou num vídeo no canal dele semana passada, mas eu fiquei devendo aqui na Locomotiva. Tá? Então... Quero só voltar com você rapidinho sobre os bastidores. Porque diga, claro. se externamente era de boa, internamente sim. A relação era muito ruim. Ao ponto, pessoal, e assim, aí é literalmente bastidor para todo mundo. Ao ponto de, eu me lembro de uma convocação da seleção brasileira em que a Liga faz uma postagem nas redes sociais falando que os jogadores, não sei quantos atletas, estão saindo da Liga e estão indo jogar na seleção brasileira. Isso, internamente na CBB, pegou-se muito mal. Que é como aí, você está usando a minha convocação para você falar, sabe, da sua competição, mas assim, você só tem sua competição porque eu te chancelo. E a disputa do Gui Santos, essa tem link aqui no canal também. Né, para ver quem tinha criado o Gui Santos. Assim, então, assim, internamente, aí vocês conseguem entender o tamanho da picuinha que já existia internamente. Externamente, quando você questionava ali formalmente a CBB sobre o Campeonato Brasileiro, ela sempre deixava claro que não, a elite é o NBB, a gente só está fazendo um mero campeonato aqui. Mas como o Guanás mesmo disse, em nenhum momento a CBB se posiciona como uma subdivisão. Em nenhum momento se posiciona como, né, uma segunda divisão. Essa é o campeão brasileiro. E ela deixa claro isso em todos os movimentos possíveis. E assim, vou dar um passo mais uma vez atrás. A chegada e a mudança um pouco da comunicação, trazendo o Thierry, que é um cara extremamente experiente, competente, que veio do GE, veio da Globo, mostra justamente, e aí, para quem até gosta um pouco de marketing e tal, trazer palavras-chave, palavras fortes, palavras do seu brand, da sua marca, para fortalecer a sua marca. Então, em nenhum momento, você falar que é uma segunda divisão do NBB, não seria força nenhuma. Você está mostrando baixar a cabeça. E na cabeça da CBB, obviamente, ela não pode baixar a cabeça para ninguém, porque ela é a confederação. Então, assim, o clima era horroroso dentro. Qualquer coisa era extremamente discutido. Qualquer postagem do NBB, qualquer postagem da CBB e assim por diante. Então, assim, o clima já chega extremamente tenso e forte para esse caminho que o Guanás deve entrar um pouco mais, que é justamente a indicação para a Liga Sul-Americana. Bom, após alguns anos aí da CBB testando limites com a Liga Nacional de Basquete, chegamos na Liga Sul-Americana agora para a próxima temporada. O que aconteceu? O NBB tinha suas 3 vagas para Basketball Champions League América, suas 3 vagas para a Liga Sul-Americana, como sempre acontece, só que pintou mais uma vaga para o Brasil. Tá? Sobrou mais uma vaga para o Brasil ali a partir da FIBA, e a FIBA chegou e falou para a CBB, falou, o Brasil tem mais uma vaga. O que a CBB fez? Ela falou assim, bom, o Brasil tem mais uma vaga, só que essa vaga, em momento algum, ela é descrita, isso visão da CBB, tá? Em momento algum ela é descrita como vaga do NBB, veio uma vaga para o Brasil. Portanto, essa vaga vai para o campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete. Basicamente, se você não acompanha tanto basquete e está mais na vibe do futebol, é basicamente como se a Conmebol falasse para o Brasil assim, ó, vocês têm mais uma vaga de Libertadores, e ela fosse lá e desse é que o Cruzeiro tem muita tradição, mas desce para o campeão da Série B, sabe? Não tem muito nexo, não tem mérito esportivo nisso, tá? Então, ela foi lá e deu a vaga para o São José, que foi o campeão do último Campeonato Brasileiro da CBB, mas como o São José é um dos fundadores da Liga, tinha conquistado a vaga para o próximo NBB, e ia gerar um puta de um problema se o São José aceitasse essa vaga, São José recusa e a vaga cai para o vice-campeão da segunda divisão do basquete brasileiro, que é a Liga Sorocabana. Ou seja, a CBB ela ignora a existência do NBB e fala, beleza, sobrou uma vaga da Sula, ela vem para o meu campeonato, dando mais uma bocanhada na liga, né, Filipão? Pois é, e aí a gente, na verdade, até apurando alguns pontos,
foi-se falado, pelo menos por uma pessoa da FIBA Américas, é que a vaga era dada para a CBB, de fato. Era uma vaga para o seu campeão. Foi isso que foi relatado para mim. Olha, estamos dando uma vaga, tem uma vaga a mais aqui, vamos ceder essa vaga para o seu campeão. E aí, obviamente, o CBB indica ali São José chegou a fazer postagens, tá? Chegou a postar nas redes sociais, comemorando, e depois, internamente, sofre uma pressão, isso, assim, um termo menos bonito e mais direto, sofre uma pressão interna, não vai, e aí, obviamente, a CBB, no momento, pensa, ok, então vou dar essa vaga para a NBB. Não, se não vai São José, vai Liga Sorocabana, vai meu vice-campeão. E se não fosse Liga Sorocabana, vai para o terceiro lugar. Se não vai para o terceiro lugar, vai e por aí em diante. Isso estava claro. Então, essa indicação foi. O problema disso tudo é o seguinte. Pelo que eu vi e pelo que eu apurei, no papel, não teria uma quebra de acordo. Porque se a FIBA está dando essa vaga para a CBB faz o que ela quiser com a vaga. Isso sendo o mais direto possível. O que ficou claro para mim nessa história toda é que, como não existe comunicação nenhuma entre as duas instituições, em nenhum momento a CBB copia o e-mail da FIBA e fala, olha, LNB, tá vendo aqui, eu vou indicar o São José, mas porque a FIBA falou que eu tenho essa vaga para o meu campeão. Ok para você? Não. Ela só não falou nada. Ela só, do nada, indicou a Liga Sorocabana. E é isso. E aí, obviamente, a LNB está entrando como mulher traída. Assim, como assim? Está indo a Liga Sorocabana? Tem que ir o paulistano, não pode ir a Liga Sorocabana. O acordo é esse. Então, para mim, qual foi a emboscada? E por que eu trato como uma emboscada? Porque, no final, e apurando os bastidores, a CBB estava muito tranquila com a ação judicial, com a nota emitida pela Liga e com a ação judicial movida no Rio de Janeiro, que até na primeira instância venceu, né? A Liga venceu. Ela está muito tranquila porque o que acontece a Liga não está entrando numa briga contra a CBB, ela estaria entrando com uma briga contra a FIBA, no final das contas, a FIBA Américas. Então, a pessoa da FIBA Américas até me reafirma que, quando for notificada sobre a ação judicial, iria enviar um e-mail reiterando a informação que essa vaga era dada para a Confederação Brasileira de Basquete. Então, assim, ali já começa complicado todo esse trâmite. É bom a gente trazer alguns pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, política. Quem elege o presidente da FIBA? Não é a Liga, é a CBB. Então, assim, não seria a primeira e não seria normal a FIBA dar essa vaga para a CBB, porque é política. Pensa-se lá na frente. A confederação tem um peso no voto. Simples. Isso pode ter acontecido. A gente vai saber no decorrer do tempo. A ação judicial movida pela Liga contra a Liga Sorocabana no Rio de Janeiro, na vara civil, é meio complicada, porque a vara civil não é rápida. Mesmo a adesão sendo favorável na primeira instância, vai ser uma briga que vai perdurar um tempo. Só que quem escreve o time na competição da Liga Sul-Americana é a FIBA. Então, se a FIBA que cedeu essa vaga para a CBB, se foi isso mesmo que aconteceu, a Liga pode vencer na justiça. Mas quem escreve é a FIBA. A FIBA vai falar assim, olha, eu não vou seguir a decisão judicial aí do Brasil, porque, na verdade, não teve equívoco nenhum. Vai ser inscrita a Liga Sorocabana. E é isso que, para mim, vai acabar acontecendo. Então, assim, não teve uma conversa nenhuma entre as partes. Tá tão ruim, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei sabendo que os dirigentes da LNB foram convidados para a American Cup. Ninguém foi. Não tem nenhum dirigente lá. Enquanto isso, você vai ver os dirigentes da CBB jantando, almoçando e conversando com os dirigentes da FIBA Américas e da FIBA. Então, assim, política. No final, está tudo sendo política. E a Liga caiu nessa emboscada, que eu trato como uma emboscada porque ela não viu o cenário macro. Ela foi literalmente como um touro. Ela só viu o seu alvo, mas ela não viu aonde ela estava indo. E um ponto rapidinho, um ponto só para fechar aqui do meu lado
quando a Liga emite a nota, Flamengo e Corinthians não votaram. Não votaram para essa emissão de nota. Claramente, na minha visão, e aí é uma opinião muito mais do que uma apuração, os dois times, olha, eu não vou me meter nessa briga. Vou ficar aqui no meu muro, vendo o circo pegar fogo. E a gente vale ressaltar que o Flamengo já flertou em jogar o campeonato da CBB em alguns anos. Pelo menos nos 2 últimos anos, já flertou em jogar no campeonato. E teve pelo menos um clube também na Liga que falou para a diretoria da Liga que, olha, não é melhor a gente não soltar essa nota e a gente se unir? E tanto que uma pessoa que eu procurei, a pessoa justamente diz o seguinte, pô, esse era o momento perfeito da gente falar para a CBB, beleza, se o Paulistano não vai, ninguém vai. Que leve o Tatuí para jogar a Liga Sul-Americana, que leve o Ponta Grossa para jogar a Liga Sul-Americana. E isso enfraqueceria e forçaria talvez a FIBA a falar assim, pô, calma aí, o que está acontecendo aí no Brasil? Que loucura é essa que está acontecendo no Brasil? Só que essa união nos clubes não existe. Então, foi isso que pesou, eu vi nesses últimos dias, pelo menos. E como consequência de toda essa história, só um parênteses, o Paulistano a gente está falando, Paulistano, porque o Paulistano ficou em 7º no último NBB, tá? Então seria o próximo a ter uma vaga internacional. Isso foi semana passada, semana retrasada, faz pouquinho tempo. E aí, na última quinta-feira, no último dia 8, a Confederação Brasileira de Basquete emite uma nota entre seus entes, convocando para uma assembleia no dia 14 de outubro, para discutir a revogação da chancela concedida à Liga Nacional de Basquete lá em 2007, 2008. Tá? E é por isso que estamos aqui, 30 minutos depois, chegamos nesse ponto. Por quê? E aí que vem o papo. Era um cenário que vinha se desenhando há muito tempo. É um cenário que é um quadro que vem sendo pintado se você não quiser falar que ele vem sendo pintado desde 2008, vamos falar que ele vem sendo pintado desde 2017, 2018, desde essa temporada. Tá? Então, era óbvio que em algum momento a CBB e a Liga Nacional de Basquete iria chegar num ponto que elas iam ter que medir forças para ver quem que ia comandar o basquete principal masculino de fato no Brasil. Claro, isso considerando que elas nunca iriam se entender, que é um cenário também que a gente já sabia há muito tempo, tá? Porque o ideal, obviamente, seria todo mundo cooperar para o bem do basquete brasileiro, mas na situação que a gente está, isso já é uma utopia do caramba. Então, era um cenário que era muito óbvio, e as duas partes sabiam disso, tá? As duas partes sabiam disso, que em algum momento essa hora chegaria. E ela vem agora, a gente vai falar tanto dos possíveis impactos quanto do timing escolhido, porque a CBB, ela, vendo agora pelo lado da CBB, conseguiu se reorganizar minimamente. Ela tem uma série de problemas, mas conseguiu se reorganizar minimamente. Está melhor do que era. Está melhor do que era. Conseguiu um patrocínio extremamente longo, tá? Que foi anunciado no mês de agosto. Não foram liberados os valores, mas conseguiu um patrocínio master com um site de apostas que vai até 2031. Tá, que vai até 2031. É muito tempo, é um patrocínio que mesmo que não seja grande, não sabemos o tamanho, mas mesmo que não seja grande, é um patrocínio longo o suficiente para te dar uma segurança de fazer planejamento a médio e longo prazo. Tá? Então, enquanto isso, a Liga Nacional de Basquete chegou nessa situação, no seguinte cenário, da Liga é mais ou menos o seguinte: puta que pariu, acabaram os 3 anos de inferno que a gente passou. Agora, daqui para frente, a Liga vai fazer seus 15 anos a partir da próxima temporada. Estamos voltando para o Sport TV, estamos voltando para o Grupo Globo, voltar a ter cada vez mais espaço na mídia, voltar a ter patrocínio, retomar aquele movimento que não deveria ter terminado, que não deveria ter sido interrompido ali em 2018. Então, a CBB, ela pega a Liga talvez no último momento, antes dela voltar a ficar numa crescente, juntando ali o que conseguiu, né, de um pouco de gestão, um patrocínio mais longo e tal, para aproveitar agora nesse momento, porque a CBB também sabe que, se ela demorasse muito, daqui 2 anos, a Liga tá bombando no Sport TV, público legal, aquela história toda de novo, ela nunca mais ia conseguir fazer isso, tá? Sem um trauma muito grande para os dois lados, que já vai acontecer agora, mas sem um trauma ainda maior. Então tem um pouco desse timing também.
Essa assembleia ela foi convocada para o dia 14 de outubro, tá? Daqui um mês mais ou menos. Por quê? Porque no dia 15, no dia seguinte, é a data de estreia do Novo Basquete Brasil, que está marcado a partida entre Flamengo e Minas. Né? Então, também aquele cenário perfeito para, confirmando o fim da chancela, no dia anterior do campeonato, chegar e falar assim, e aí, filhão, vocês vão fazer esse jogo, a gente não tem mais a chancela, né? Mas vamos lá, Felipe, vamos partir de dois princípios agora. O primeiro não é nem se você acha que isso vai ou não acontecer, mas quais os efeitos da Liga não ter mais a chancela da CBB? De forma direta, você não tem direito a jogar os campeonatos organizados pela Federação Internacional de Basquete, né? Então você não tem vaga pela FIBA. Lembrando, em nenhum momento a Liga tinha essa vaga. Isso é importante dizer. Por quê? Porque, na verdade, a Liga tinha o direito de indicar os clubes que iriam jogar os campeonatos organizados pela FIBA e a CBB assegurava, confirmava esses clubes. Então, quem de fato tinha as vagas é a CBB, né? E isso já aconteceu em vários outros anos que sobrou vaga para o Brasil. Tá? A Liga ela indicava, meu próximo classificado é esse, ou por algum outro motivo vai esse time, a CBB falava, beleza, põe o nominho do time lá, e dessa vez não fez isso. Sim, então assim, de forma direta, a Liga passa a perder essas indicações para os campeonatos nacionais. É um peso para os clubes, né? Querendo ou não, isso é. Lembrando que o campeão no Brasil não ganha dinheiro, não ganha milhões de reais. Então, conquistou o campeonato do NBB, você não ganhou 10 milhões de reais para isso. Então, a chance era você ir para campeonatos nacionais para se divulgar a sua marca, para você conseguir novos patrocinadores, crescer cada vez mais, investir internamente e aí ser esse lucro. Então, diretamente, é isso que perde. E um ponto importante até nessa trajetória, e aí eu vou dar um passinho para trás para responder aqui também, seguinte, o que você falou, eu acho perfeito. Assim, depois de 3 anos, a Liga vai ter esse respiro, vamos dizer assim. Só que é um respiro em que a água ainda está no pescoço. Por quê? Porque o produto não está forte, o produto não está sólido. E quando a gente fala produto, o que é o produto? É o campeonato. O que isso quer dizer? Ainda não caiu no gosto fora da bolha. Isso é importante. Eu, o Anais, você que está assistindo, a gente gosta de basquete, a gente acompanha, a gente sabe o que é o NBB. Mas do meio da rua, as pessoas não sabem o que é o NBB. As pessoas talvez saibam quem é o astro do Cleveland Cavaliers, mas não sabem quem foi o último campeão do NBB. Isso é um fato. É só você fazer uma mera pesquisa rápida, você vai descobrir isso. Então, o produto não está forte, o produto não está sólido. E isso é importante. Até a ida para o Sport TV é uma faca de 2 gumes. Pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. A gente vai torcer, obviamente, pelo certo. Que tomara que consiga abraçar novos patrocinadores. Então é um momento que a Liga também precisa se estabelecer. A Liga perdeu executivos e pessoas ligadas ali, importantes no seu comando, né? Saída ali do Buzo, do Douglas Carrareto, entre outras, que eram nomes importantes que foram fundamentais para o processo de evolução do campeonato. Então essa perda também é importante. Então, esse ano era um ano de também botar a casa em ordem e botar o produto começar a ser vendível. E a ida para o Sport TV ajuda muito isso. Essa perda de chancela, provável perda de chancela, traz justamente um questionamento para o mercado. Não para o campeonato, mas sim para o mercado. Pensa se eu sou um Felipe Souza Limitada. Eu quero investir um dinheiro aqui no campeonato do Guanás que vai passar na Globo. Pô, maravilhoso. É o campeonato principal do país. No momento que eu sei e estou lendo e estou vendo que ele não é o campeonato oficial, ele não é o campeonato chancelado do país, por que eu vou investir meu dinheiro aqui no Guanás? Cria-se essa interrogação nos bastidores. E isso é um fato. E vai se criar. Então, a provável perda de chancela são esses 2 duros golpes que a Liga provavelmente vai sofrer. E também, né, a Liga não está com tudo fechado para essa temporada também, né? Então,
já colocar essa assembleia lá para frente já cria essa dúvida, tipo, como é que vamos anunciar novos parceiros para esse ano, já se tem essa possibilidade. Enfim, no final das contas, não é que o campeonato vai ser ilegal, que vai baixar a polícia lá no Flamengo e Minas, no dia 15, vai baixar um oficial de justiça com um mandado falar, esse jogo não pode acontecer. Não é esse o ponto também. Mas realmente é um baque muito grande, porque aí, obviamente, a CBB também teria o seu próprio campeonato, seriam ligas paralelas, e essa história de liga paralela só funciona quando é muito bem delimitado o espaço que cada uma ocupa, quando as duas sabem qual o seu público, qual a sua função dentro do ecossistema daquela modalidade naquele determinado cenário, e isso obviamente não vai existir no Brasil. Por quê? Para pensar num cenário em que essa perda de chancela fosse uma mera formalidade, seria um cenário em que a Liga Nacional de Basquete falasse, ó, pode tirar a chancela, eu me garanto, o meu campeonato é forte, os clubes que estão aqui querem estar aqui e vão continuar assim, independente das circunstâncias, porque aqui é mais vantajoso por causa de A, B, C, D e E. E os clubes vão falar, CBB, muito obrigado pela oferta, mas vou ficar na Liga Nacional de Basquete, porque embora eu possa não ter alguns direitos, mas aqui eu tenho tais benefícios A, B, C, D e E. A Liga não tem essa força, a Liga não tem essa união de todo mundo, de todos os entes da sua composição. Por quê? Bom, a Liga Nacional de Basquete, aí eu não estou nem falando que é culpa dela especificamente, tá? Algumas coisas poderiam ter sido feitas diferentes ao longo dos anos, até poderiam. Mas vamos lá, da maneira que a Liga estava crescendo, no ritmo tão rápido que a Liga chegou a crescer no começo da década passada, era até um pouco impensável se você falasse para a gente em 2011, 2012, que ó, em 2023 a Liga ainda não vai ter conseguido manter todos os seus times de um ano para o outro, vai sempre um time vai fechar as portas. Esse ano foi Mogi. A Liga ainda não consegue dar, assim, R$10 que seja de participação, de direito de imagem, do que for para os participantes do NBB. A Liga, nesse meio tempo, ela saiu meio brigada com a Globo, teve um processo que, por mais que já tenha terminado, mas foi dolorido com a Band, sabe? Começou a fechar algumas portas. Sabe, foram circunstâncias muitas vezes externas, mas a Liga não está hoje onde se imaginava que ela estaria, tá? Quando ela começou a crescer naquela velocidade. E para muita gente, que não vale tanto a pena analisar o contexto e o que acontece a médio e longo prazo, falar, quer saber? Não vai fazer tanta diferença também se eu sair. Além do Flamengo, que já flertou várias vezes em disputar o Campeonato Brasileiro da CBB com o time principal, não é a parceria Flamengo-Blumenau que a gente está vendo aí, não. É o time principal. O que joga o NBB iria disputar o CBBzão. A Pinheiros também já fez isso. Já teve esse flerte. Falar, pô, o campeonato da Liga Nacional de Basquete é um campeonato caro, é um campeonato que não traz tanto retorno, é um campeonato, sabe, que demanda um baita esforço dos clubes, e o Campeonato Brasileiro da CBB, embora seja um campeonato curtíssimo, também sem exposição nenhuma, porra, é muito mais barato para mim, é muito mais fácil, muito menos regras rígidas assim que eu tenho que cumprir. Então, pode rolar essa debandada, porque hoje os clubes os clubes que formam a Liga Nacional de Basquete é uma miscelânea, é uma salada de situações financeiras diferentes, modelos de gestão diferentes e maturidade de projetos diferentes. É ótimo que seja assim, que tenha diferentes estilos, tá? Só que quando você chega, né, Felipe, nesse estágio, é muito fácil você seduzir uma galera que não está tão firme assim no barco a pular para outra embarcação, né? Total, total. E aí a parte financeira vai pesar muito, Guanais, vai pesar demais. Para vocês terem uma ideia, o primeiro campeonato organizado pela CBB, né, o primeiro campeonato recente do Campeonato Brasileiro, tinha um custo entre 60 a 120 mil para os clubes jogarem aquele campeonato. Ponto. Para você jogar o NBB, né, o campeonato organizado pela Liga Nacional, os clubes tinham que depositar um pouco mais de R$1,5 milhão de reais, ou tinham que comprovar esse valor que tem em conta para viagens, para esse tipo de coisa. Então, só aqui a gente viu uma diferença de mais de R$1,3 milhão para os clubes. E por isso pesa. E por que os clubes não foram? Obviamente,
a CBB ainda estava montando, como o próprio Guanás disse, né? Estava ainda se amadurecendo e aprendendo com algumas coisas. Então, isso que é importante dizer. Agora, financeiramente, eu não duvido mesmo que tenha demandada e, na verdade, eu acho que é muito provável que isso aconteça. Até ouvindo pessoas de vários clubes, tá, hoje na Liga, tá claro para todo mundo que, olha, se a gente tiver uma diminuição nos custos das passagens aéreas, de hotéis, para vocês terem uma ideia, às vezes a gente não sabe, até porque, assim, o basquete tem muito isso, né, Guanais? Não se fala muito de dinheiro. No futebol e em outros esportes, você fala que fulano foi contratado por não sei quantos milhões, ou quanto custa isso, e no basquete é tudo muito velado, tudo você não pode falar. Mas vocês terem uma ideia, uma viagem para você jogar fora, só de hotel, você vai gastar uns 70 mil nessa brincadeira, ou mais. Não, só ressaltando, nesse ano, 2022, passagem aérea subiu 74% o preço. Né? Então, né? É um peso. Então, assim, financeiramente, para os clubes olha, se lá oferecer para mim vantagens financeiras melhores, por que não? Eu não vou jogar lá. E é isso no final das contas. E assim, e no outro ponto, a gente vê também o Brasil hoje é cercado de maus gestores ruins mesmo. A gente tem essa mania feia no basquete nacional de trabalhar no limite. Se ganha 5 milhões, se gasta 5 milhões e meio. Então, se eu vou gastar muito menos e vou poder investir mais no meu time aqui, por que não? E essa é a ideia. Então, quando você vê a Liga cobrando esse valor para os clubes jogarem, como o próprio Guanás disse, não dando retorno sobre os patrocinadores, eles não ganham, né, sobre jogos transmitidos, não ganham sobre exposição de marca, por exemplo. Isso é um debate longo, tá? É um debate de anos. Eu lembro que até na época do Botafogo, a diretoria do Botafogo ficava revoltada porque os patrocinadores tinham posições privilegiadas, patrocinadores do NBB, e os patrocinadores deles ficavam normalmente sempre ou perto mesmo do aro ali, atrás, né, no backdoor, ou se ficava bem no canto. Então, assim, essa é uma discussão que já é há anos e de fato prejudica os clubes, né, nesse sentido. Você não está ganhando dinheiro. E no final, o campeão também não ganha dinheiro. Então, assim, não é uma coisa que o Flamengo invista 1,5 milhão aqui para poder jogar a Liga e possa ganhar 10 milhões, 5 milhões quando terminar o campeonato. Não é essa a situação. Então, é um dinheiro que, assim, sendo o menos romântico possível, é uma torneira aberta. É um dinheiro que vai sair e vai cair no ralo e vai embora. E vai embora. O Flamengo sobrevive muito bem, o Franca sobrevive muito bem, principalmente os dois, tá, que são os maiores orçamentos do Brasil, porque tem muito dinheiro. O Flamengo hoje consegue arrecadar 9 a 10 milhões de reais para montar a sua equipe, o Franca a mesma coisa, porque tem patrocinadores sólidos e porque tem uma gestão que não é uma gestão direta, principalmente no caso do Flamengo, do gestor do basquete. O clube estar de olho no gestor. Então, se o Guanais hoje comanda o Flamengo, o presidente do Flamengo ele vai estar de olho nesse gasto do esporte olímpico. Então, tudo isso pesa. E a gente vê justamente, e aí eu falo do produto, né, que é uma coisa que, assim, quem acompanha a gente há muito tempo, eu venho falando isso há muito tempo, o produto ainda está sendo ruim. E a gente está vendo o caso do Mogi. A gente sabia que o Mogi estava devendo há anos. Dificuldade de pagar salário em dia. Não precisa ir muito longe. Fortaleza teve esse problema recentemente, diversas vezes, Brasília, entre outros. Então, assim, os clubes não são fortes, os clubes não são sólidos. Faz o seu produto não ser eficaz e efetivo de fato, né? Porque você, é o que o Guanás disse, hoje joga o Mogi, ano que vem pode sair outro time, ninguém me garante se São José vai estar no outro time, ninguém hoje no país consegue botar a mão no fogo e falar assim, olha, essas equipes que vão jogar esse campeonato vão ser as mesmas equipes que vão estar daqui a 4 anos. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, assim, você não tem força. E aí você não tem um produto forte, a Liga não consegue negociar com os patrocinadores. E também você não tem força, faz com que os clubes também percam a força de negociação, de barganha.
No momento em que o Flamengo pode muito bem, fala assim, não, eu fico na liga e jogo aqui, tá de boa. Eu gasto 100 mil por viagem. Zero problema, eu gasto. Só que eu duvido se o São José vai ter essa força para segurar essa, sabe, essa cobrança, esse peso maior. Eu duvido que o Pato Branco vai ter, o Pato Basquete vai ter essa força. Porque não vai. Não vai, é custoso. Então, eu não duvido. Eu acho que, politicamente, a perda da chancela é muito ruim porque você estremece a base. E você disse aqui, a CBB está se reformulando, a CBB está se aproximando cada vez mais da Globo, a American Cup teve mais divulgação do que o NBB tem divulgação dos seus jogos na ESPN. Eu vi jogos de futebol que, no intervalo, passaram chamadas da própria American Cup, chamadas longas. A gente vê a CBB fazendo esse movimento, a gente vê a CBB conseguindo um bom patrocinador. Internamente, nos bastidores, já é possível dizer que é um patrocinador que vai pagar ali mais do que 3 milhões ao ano e que também está muito perto de fechar até um outro patrocinador. Quer dizer, então a tendência é fortalecer cada vez mais e se demole o Master. E o Master traz dinheiro para a CBB também, né? Então isso é importante dizer. Então, todo esse caminho fica muito forte para a CBB e ela vai ganhando terreno aos passos. Esse é o momento, só para finalizar, esse é o momento que o NBB ele tem que calcular todos os próximos passos e calcular muito bem. Até o passo que ela está para trás, você calcula. Você não pode dar um passo errado. Porque até falei isso no meu texto da semana passada, com risco real na liga daqui a 2, 3 anos, daqui a um ano, acabar. Se não tomar cuidado, se não abrir o olho, vai ficar difícil. E a gente acabou não falando também da gestão da Liga Nacional de Basquete, que ela trocou, e trocou assim, por fim de mandato mesmo, e mudança de geração dentro da Liga, bem nesse pior momento, nesse olho do furacão ali no meio da pandemia em 2021. Tá? Então, os dirigentes mudaram, a comunicação mudou também, e eles pegaram bem nesse momento em que a Liga estava muito mal em relação a momentos anteriores e também numa situação inédita na história da humanidade nos últimos 100 anos, sabe? No meio da pandemia. Então, novamente, além de toda a questão financeira, a própria gestão da Liga Nacional de Basquete, a própria governança da LNB também ia ter a tranquilidade de verdade mesmo a partir de agora. A partir de agora que arregaça as mangas, fala, vamos lá, agora isso aqui é nosso, e agora a gente vai dar a nossa cara, a gente vai voltar a esse crescimento. Então, também tem um pouco disso no timing também da CBB para quebrar ali antes de fortalecer de novo. E vamos supor, nesse cenário aí que o Filipão falou, é um cenário plausível. Imagina o seguinte cenário, você tem 2 campeonatos concorrentes, e agora eu vou citar times de maneira completamente exemplificativa. Os próximos equipes que eu vou citar agora, eu não estou falando de bastidor que está querendo ir para A ou para B, tá? Eu estou falando apenas exemplos. Vamos supor que você tenha um campeonato da CBB que seja um pouco mais barato e que leva para competições internacionais com Flamengo, Bauru, Pinheiros, Pato Branco, São José. Do outro lado, você tem SESI Franca, Minas, Paulistano, acho que eu falei Paulistano 2 vezes, SESI Franca, Minas, a Unifacisa, Basquete Cearense e Brasília. Pô, você quebrou no meio, isso é péssimo para o basquete brasileiro também, você não tem uma unidade, você não tem uma garantia, e com o tempo a tendência é desintegrar aquele que tem fundações mais instáveis, que até, juridicamente falando, não no sentido de ser legal, mas que não tem o arcabouço de ser uma confederação e tudo mais, quem é mais frágil nessa história, quem é mais fácil de acabar, é a Liga Nacional de Basquete. Confederação não acaba. A confederação vai estar lá sempre porque ela tem suas funções constitucionais de existir. Ela pode ser reduzida ao menor espaço, a menor função possível. Ainda vai ter um prédio no Rio de Janeiro, um escritório, uma sala que vai estar na porta escrito Confederação Brasileira de Basquete. A Liga Nacional não. A Liga Nacional não. Então, quem pode acabar eventualmente é a Liga. E com esse movimento, uma vez que a Liga não está com bases tão fortes assim, é muito preocupante. Só que é aquela história, apesar de tudo isso, até esses últimos 10, 15 minutos de conversa pareceram um pouco apocalípticos demais,
mas é um possível cenário meio drástico. Só que a Liga Nacional de Basquete e o NBB ainda são, e por muito, o que existe de melhor e mais moderno em termos de gestão do basquete brasileiro atualmente. Ainda, de longe, ainda é a melhor opção, pensando no todo. Só que, se eu sou o gestor de um time do interior, não sou de capital do interior, de uma cidade de... Pato Basquete tem 100 mil... Pato Branco tem 100 mil habitantes, Bauru tem 400, Uma cidade nesse naipe, que Franca, Campina Grande também entra nessa história, que se exploda o todo. Eu preciso sobreviver, né? E aí você gera toda essa salada. Total, e é justamente isso. Até acho que, de forma unânime, os clubes podem ter suas reclamações, os dirigentes podem ter todas as reclamações sobre a Liga, mas todos vão concordar o quão a Liga foi boa para o basquete nacional e quanto ela é boa para o basquete nacional. Isso é um fato. Só que é isso que o Manaus trouxe. No final, vai pesar a parte financeira. No final, vai pesar cobranças externas. Por exemplo, clubes grandes, como São Paulo, como Flamengo, como Corinthians, eles vão querer estar em competições internacionais, eles vão querer estar em competições internacionais. Por quê? Porque o dirigente lá do futebol, que não acompanha tanto o basquete, ele quer saber se a gente vai estar jogando a Champions League, a gente vai estar jogando a Libertadores, a gente vai estar jogando porque é isso, né? A gente não sabe nem o nome do campeonato, mas a gente vai estar jogando uma competição lá importante. E é isso. E no final, vai precisar estar. E se essa divisão ocorrer, por exemplo, aí eu até acho que vai se criar um caminho que nem cria-se no caminho do futebol, né? Que até se fala, pelo menos no Rio, né? Tipo, para o Flamengo existir, tem que ter um Vasco. Para o Vasco existir, tem que ter um Flamengo. Então, assim, não faria sentido para um Franca estar de um lado e o Flamengo estar do outro. Os dois têm que estar juntos para trazer força para o nome da competição, até para quando ganhar título. Como você mesmo disse, né, Guanás, eu acho que assim, a gente está falando muito, parece muito apocalíptico, meu Deus do céu, o mundo caiu, acabou tudo. Tem até gente no Twitter já perguntando, mas vai ter NBB? Olha, nesse primeiro momento, acho que não tem problema, né? Tipo, de uma forma geral, normalmente vai ter lá a competição, o NBB vai existir. Não acho que vai terminar. Claro que essa assembleia aí, um dia antes de começar o campeonato, é muito estranho, muita coincidência para acontecer, para ser justamente um dia antes. Mas eu não acho que termina, mas é isso. Eu acho que agora são passos que tem que ser muito bem marcados pela Liga. E aí a gente tem que parar de ter essa treta eterna que há anos vem ocorrendo. E essa treta tem que ser tratada de forma séria, que é o que parece não estar sendo tratado até hoje, tá? Na minha opinião. Os dois estão errados, na minha opinião. No final, até falei isso no Twitter. No final, a gente já sabe quem vai perder. Quem perde aqui é o basquete. Não é a Liga Nacional, não é a CB. Quem está perdendo é o basquete nessa história toda. É o basquete que perde. São os jovens talentos que podem estar perdendo ali. Talvez não ir uma competição grande ou algo do tipo. No final, é o basquete que perde. Não é mais ninguém. Nem a CBB ganha, nem a LNB ganha. Ninguém ganha nessa história. Está todo mundo perdendo. A questão toda de fato, hoje eu posso ter todas as reclamações, questionamentos. Eu acho que é o trabalho até do jornalista, né, Guanás, da gente estar ali trazendo as informações e cobrando até algumas explicações. Mas assim, é evidente para todo mundo, não só para o dirigente, até para a gente que cobre o basquete. A Liga foi fundamental e é fundamental para o basquete nacional. A gente volta a repetir, a gente teve campeonato que não terminou. O campeonato lá, até o nosso basquete lá, a nossa Liga Basquete, pelo Oscar, fundador Oscar, Hortência e tal, não terminou aquele campeonato. As pessoas esquecem isso, foi um fracasso. E antes disso já tinha sido fracasso. Então, assim, a Liga trouxe solidez, trouxe força, trouxe crescimento que não existia no basquete. A gente está falando sobre basquete nacional. Olha que loucura, por exemplo. Só que é isso. Agora tomar cuidado. Por parte da Liga, tomar cuidado para os próximos passos. Por parte da CBB, está muito claro qual vai ser o caminho. E a tendência vai ser essa mesmo. Ela se fortalecendo e ela querendo crescer cada vez mais.
Esse é o grande ponto, né? A CBB já deu todas as cartas, já colocou todas as cartas na mesa. Agora é a hora da Liga Nacional de Basquete. Pode, no final das contas, gente, até num cenário 100% LNB, os clubes chegarem e falarem, ó, aquela situação que seria muito mais interessante ter acontecido semanas atrás, acontecer agora e falar, ó, quer saber de uma coisa? Ninguém vai disputar a Champions, ninguém vai disputar a Liga Sul-Americana. FIBA, se vira aí, quer ficar só com os argentinos? Que fique, sabe? Que fique. E a balança pender para o lado da LNB. Pode acontecer, a gente não está falando que não, é que a gente só tratou do pior cenário possível, porque é o cenário mais fácil, acho que todo mundo já consegue imaginar por seus próprios meios. A gente traz aqui informações de quem acompanha no dia a dia da cobertura, que a gente acaba tendo um pouco mais de acesso. Mas pode acontecer. Agora quem vai se mexer é a Liga. A CBB fez tudo o que quis fazer até então. A Liga respondeu com a ação lá. Mas agora a Liga vai se reunir e vai decidir qual vai ser o próximo passo. Não tenho a menor ideia de qual vai ser. Tá? Não tenho a menor ideia de qual vai ser. Essa reunião ainda nem aconteceu. E vamos apurar e trazer para vocês nos próximos dias. Mas muita atenção, porque os próximos dias serão fundamentais, inclusive também com as manifestações internacionais, né, de como que a FIBA eventualmente vai se posicionar ou não se posicionar nessa história toda, tá? É uma situação bem complicada, e tirando também algumas frases que eu já li em grupos de WhatsApp, de Twitter e tudo mais. A Euroliga é uma liga independente, a Liga ACB na Espanha é uma liga independente. Por que a Liga Nacional de Basquete não pode mandar uma banana para a CBB e falar, ó, eu vou seguir aqui, eu consigo manter todo mundo? Por alguns motivos. Os principais são maturidade e dinheiro. Né? A liga não está nesse ponto hoje. Ela não tem essa... A liga está construída sobre um castelo ali de areia, sabe, a fundação não está tão forte assim, os abalos foram muito, muito graves nos anos recentes, e a liga não tem uma sustentação tão pesada nesse momento para conseguir fazer isso. E aquela história, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla de novo. Talvez em setembro de 2023 o cenário seja completamente diferente. E a liga conseguisse ter uma força maior, uma condição maior de fazer isso. Mas hoje, não é assim que está desenhado o cenário, não. O ponto-chave disso tudo, na minha opinião, é a união dos clubes. A liga vai ter que voltar lá no seu âmago mesmo, que é a liga foi fundada pelos clubes. E é nesse momento, aqui, para mim, a chave do sucesso, do fracasso da LNB no próximo tempo vai ser a união dos clubes. Para mim está claro isso. Essa movimentação que você mesmo disse, de falar assim, beleza, então não é mais só, beleza, não vou jogar mais FIBA. FIBA leva lá os campeões, os 3 times do Campeonato Brasileiro, né, organizado pela CBB. Acho que enfraquece muitos campeonatos da FIBA. Isso em algum momento vai pesar. Mesmo a CBB colocando dinheiro ali e ajudando os clubes, porque, por exemplo, se Tatuí vence, será que Tatuí teria condição de jogar BCLA, por exemplo? Não sei, acho que não, financeiramente não. Então, assim, nesse momento, de fato, precisa ter união dos clubes. Precisa ter. Eu acho que a chave do sucesso está aqui, é isso. União. Claro, vai ter outros fatores, né? Como a Liga vai tratar isso, se ela vai externalizar alguns outros pontos ou não, vai ser tratado internamente, como ela vai se portar agora. De fato, o que a gente está vendo a Liga foi colocada contra as cordas. Como ela vai sair dali? Esse é o momento. E aí os clubes têm um papel fundamental nisso. Porque a gente trata muito com um cenário ruim, de uma forma geral, né? No final, o resultado não é tão positivo assim. Porque quando a gente olha os bastidores, a gente olha até recente, não traz nenhuma força. Como eu disse aqui, Flamengo e Corinthians não votaram pela nota ser emitida. Teve clube que falou assim, olha, melhor não emitir essa nota, quer dizer, não tem um consenso. Nenhum dos clubes tiveram um consenso de falar assim, beleza, deixa a Liga Sorocabana jogar, não tem problema. O Paulistano vai no outro ano,
sabe? A gente faz... Não teve essa união. Então, esse é o momento dos clubes se unirem. Esse é o momento, porque se o clube não quiser jogar, aí essa bola, para mim, essa bola vira para o outro lado. Aí quem vai ficar entre as cordas pode ser a CBB, sim, porque aí ela vai ter dinheiro com o patrocínio master que ela conseguiu, ela vai ter um campeonato organizado por ela, talvez ela vai, se não me engano, ela vai ter transmissão esse ano também de TV, acho que é a Band Esportes, algo do tipo, ou mais uma, vai ter transmissão, só que ela não vai ter clubes que chamem a atenção do produto dela. De novo, a gente vai estar falando de uma palavra também importante, produto. O produto não vai estar fortalecido, porque vai perguntar, ué, quem joga aí? Flamengo? Não. César Franca? Não. Joga o São Paulo? Não. Joga o Corinthians? Não. E é isso. Então agora é a união dos clubes. A gente torce, e aqui só resta isso, né? Torcer para que os clubes possam se unir e buscar a melhor decisão possível, principalmente para eles, porque é isso, né? Eles não vão pensar no torcedor. O dirigente do clube XYZ, ele não vai pensar em você que está vendo esse vídeo. Ele vai pensar no clube dele, nele primeiro. Então a gente espera que seja a melhor decisão possível, mas para mim, Guanás, agora a liga tem que voltar a ser o que era lá atrás. Liga formada pelos clubes. E de verdade, assim, como um admirador, fã do basquete brasileiro, depois comecei a trabalhar com isso também. No final das contas, não me interessa quem está comandando o basquete brasileiro, desde que seja bem feito. Desde que seja bem feito, pensando em prol da modalidade, em prol do produto, em prol dos fãs, tá? E o cenário que a gente está vendo hoje já é um cenário muito triste para a próxima temporada. Por quê? Por quê? Bom, a CBB, por mais que ela esteja se fortalecendo, vamos supor que a CBB consiga o que quer, tá? Putz, a elite do basquete brasileiro é minha de novo. A CBB não está num momento também muito bom, ela tá retomando a boa gestão, ela está conseguindo patrocínios fortes recentemente, mas ao mesmo tempo ela ainda organiza um campeonato curtíssimo, disputado em sede, sem transmissão, com pouca relevância e uma organização fraca. Ela, ao mesmo tempo, está sem as suas seleções, tá com as seleções, tanto masculino e feminino, 5x5 e 3x3, fora de todas as principais competições do mundo. Pela primeira vez em tralalá anos, não foi nenhum time de basquete para as Olimpíadas ano passado. O time de 3x, a seleção masculina de 3x3 ficou fora da Copa América, estava fora da Copa América por um problema na inscrição mês passado, sabe, que depois foi resolvido, que a imprensa chamou atenção, tal, foi resolvido. Mas a CBB, por mais que ela esteja retomando também, tentando retomar o seu caminho, ela está bem atrás, né, em governança, em organização, tanto financeira, estrutura dela própria, como também de organização e estruturação de campeonatos, ainda está muito atrás, tá? E o fato de você poder ter esse imbróglio aí um dia antes da estreia do NBB, você também já começa a minar o campeonato logo de cara, porque tudo bem, a Liga vai fazer algum movimento agora, mas o NBB vai começar, vai ter esse campeonato, vai ter esse NBB, patrocínio está vendido, os times estão confirmados, transmissão já está, os contratos estão assinados, ou sendo assinados também, e tudo mais. Só que a gente não consegue prever o desenrolar do que vai acontecer para a próxima temporada. Como que vai ser o próximo NBB a partir de outubro? Como que vai ser o próximo Campeonato Brasileiro da CBB também? Né? Então, a própria temporada 2022-23 vai ser problemática, vai ser problemática, independente de qual lado saia vencedor nessa história toda. Se a partir de 23, 24 a CBB virar o auge da organização, o suprassumo do basquete mundial e o Brasil ter um puta torneio, cara, ótimo. Liga Nacional, você foi excelente, a sua história foi fundamental, mas a gente tem uma opção melhor, certo? E no momento a gente não tem. E a CBB está forçando uma barra, novamente, pelo timing, que a gente explicou já momentos atrás, só que também fazendo um jogo meio sujo e que já me faz ter muitas dúvidas do que poderia acontecer caso ela saísse melhor nessa história toda. A CBB, por exemplo, além do fato de propositalmente colocar uma assembleia um dia antes do NBB começar, para já começar nesse rebuliço inteiro, a CBB, essa assembleia, ela foi
publicizada, ela veio ao público pelo Demetrio Vecchioli, jornalista do UOL, hoje, dia 10 de setembro, mas ela foi convocada dia 8, na quinta-feira. E está lá no site da CBB. Sabe onde? Depois de umas 4, 5 abas que você abre, tá escondidinho, um cantinho lá no site da CBB, tá essa nota. Não foi colocado nas redes sociais, não foi colocado na home do site, não foi colocado em nenhum dos parceiros de transmissão que estão fazendo a AmeriCup agora e tal. Ou seja, foi um negócio feito no mínimo da legalidade possível, tipo, ó, tá lá no meu site, de fato está desde quinta-feira, mas não foi publicizado, não deu a importância que uma assembleia desse tipo merece, e ainda coloca no dia anterior do Campeonato Brasileiro, sabe, não está fazendo nada de legal, mas são essas picuinhas que só exemplificam como, no final das contas, é mais pelo poder do que pelo basquete brasileiro, e isso é o que mais me deixa desanimado no final dessa história toda. Guanás, eu acho que não tem, de verdade, eu acho que não tem nem muito mais o que falar. Eu acho que agora só nos resta torcer para que o basquete, pelo menos em algum momento, seja ouvido, né? O basquete nacional seja ouvido. Porque o que a gente está vendo é política, briga entre duas instituições, de novo. Eu não consigo ser um juiz aqui, não consigo julgar, dar juízo de valor para falar assim quem está totalmente certo, quem está totalmente errado. Ambas têm suas falhas, então, talvez até um pouco mais, né? Porque vem ainda é muito manchada pela crise que teve ali mais de 10 anos atrás. Então, mas hoje a gente está vendo política. No final é política. No final são duas instituições que não tiveram aproximações, não tiveram conversas, não tiveram humildade de uma conversa franca entre ambas e de tentar resolver, de tentar se ajudar. A gente viu em alguns momentos, sabe, tipo, coisas que, para mim, até brinquei isso no vídeo que postei junto com o Sabres, assim, parece uma treta de quinta série, em alguns momentos parecia briga de quinta série, de intervalo de colégio, sabe, no recreio. Então, assim, a gente está vendo briga política. No final, a gente está vendo briga política. E eu acho que, de novo, o basquete vai estar perdendo. Ninguém vai ganhar nessa história, ninguém está ganhando. A gente está perdendo tempo aqui para poder falar e se preocupar com o futuro do nosso basquete. A gente está no meio que hoje vai estar acontecendo a AmeriCup aqui, a semifinal, que a gente não sabe se vai passar, a gente torce que sim. A gente está numa situação difícil nas eliminatórias para se classificar para uma Copa do Mundo, com uma geração que ainda não é uma geração brilhante, não é uma geração de ouro, isso é um fato. Então, no momento é isso, assim, no momento a gente só pode torcer, né, Guanás? Acho que não tem muito para onde fugir, realmente torcer para as melhores decisões sejam tomadas, e a gente torce que, cara, o basquete seja ouvido em algum momento, porque o que não dá é para a gente esquecer o jogo, esquecer o que acontece dentro de quadra para poder ficar falando sobre dirigente falou X, dirigente falou Y, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. E no final, o esporte em si, ele se enfraquece, ele, como você mesmo disse, a gente não foi para as Olimpíadas, a gente só vai perdendo força, e isso não vai ajudar em nada. Até só esclarecendo o meu último ponto, a minha crítica e minha decepção, além dessas atitudezinhas, né, no ato da convocação e divulgação dessa assembleia, é que também a CBB meio que não se coloca como alternativa à Liga Nacional de Basquete, é meio que apenas ataque e não mostrando o que fazer depois que eventualmente você fagocitar ali o seu principal oponente. Isso me deixa muito apreensivo, porque o histórico é péssimo e, enfim, é por isso que eu fico muito temerário, fico com muito medo, muito temor, melhor dizendo, para não fazer um neologismo erradíssimo aqui, do que pode acontecer com o basquete brasileiro se a Liga Nacional de Basquete tiver um baque grande nas próximas semanas, tá? Mais por esse lado mesmo.
Enfim, a gente vai acompanhando aqui, né? A gente vai acompanhando o que tiver, a gente traz, né, Filipão? Acho que deu para falar tudo, né? 1h15 já de conversa. Acho que deu para torrar bem a paciência do povo. Pois é, pelo amor de Deus, né? Se saírem com dúvidas, por favor, falem com a gente, né, nos comentários dos vídeos ou nas redes sociais. Foi um papo longo, acho que foi bem explicativo até. A gente trouxe várias informações aqui lá do começo da Liga Nacional, a gente também trouxe informações de bastidores, então também para o pessoal entender um pouco do que acontece. É isso, assim, acho que no final, do nosso lado aqui, em termos de trabalho jornalístico, a gente vai continuar apurando, a gente vai continuar trazendo informações e só torcendo, assim, acho que não tem muito para onde fugir. Na verdade, tipo, a gente torce para o esporte, né? Agora, quem vai vencer no papel, quem não vai vencer, a gente vai trazer de forma jornalística e entender qual vai ser os próximos passos, mas de fato até dia 14 de outubro a gente vai ficar de olho, né, Guanais? Acho que vai ter muito desenrolar ali, com a publicação do Demetrio Vecchioli no UOL, com talvez esse vídeo postado, com outros movimentos. A tendência é que alguma coisa comece a surgir nos bastidores. Não sei se vai ter alguma nota, não sei se vai ter isso, mas de fato a gente vai começar a entender como o cenário nacional vai estar se movimentando, então quais vão ser as opiniões dos dirigentes, dos jogadores, dos treinadores, entender um pouco isso, o que cada um está pensando. Até dia 14 de outubro ainda, mas é um momento de tensão, e como você mesmo disse, tipo, a próxima temporada, sem ser essa agora que está começando, eu até acho que em 2023, ali, quando terminar essa temporada, vai ser ali decisivo os próximos passos, porque eu não vejo nenhum clube pulando fora agora, e não vejo a Liga também recuando e falando que, beleza, então a gente não vai ter campeonato, não vai acontecer. Vamos só entender quais vão ser os próximos passos, que prometem ser emocionantes, é o que a gente pode dizer. E só uma última informação do que aconteceu hoje, né, após a publicação pelo Demetrio Vecchioli. A CBB não vai se manifestar, tá? E aí declarações oficiais, tá? A CBB não vai se manifestar, o que se tem é a nota, o que se tem é a matéria, ponto. A Liga Nacional de Basquete nem sabia dessa convocação, até o Demetrio avisar. Então eles também estão tentando entender o que está de fato rolando e os impactos disso. Por isso também não tem nenhum um comunicado oficial da Liga Nacional de Basquete até então. Acho que é isso, né? Perfeito. É isso. Acho que é isso. Filipão, eu vou me despedir aqui, depois já passo a bola para você. Galera, muito obrigado por esse papo. Eu sei que foi longo. Vou deixar nos dois, a gente vai deixar nos dois canais esse papo disponível aqui também. Para você que não conhece a Locomotiva Esportiva, e para você também que está assistindo aqui pela LE, os conteúdos vão continuar normalmente com o NBB, tá? E o que LDB também, que vai ter a fase final aí pela frente. Os conteúdos de cada time do NBB, assim que como fazemos todo ano, vão acontecer. A gente não vai deixar em stand-by, vai acontecer do mesmo jeito, tá? Mas, em paralelo a isso, a gente vai seguindo, acompanhando essa briga entre as instituições. Queria agradecer demais a companhia do Filipão aqui, a audiência de todos vocês, e até a próxima. Vai lá, Filipão, brigadão. Guanais, eu agradeço demais, agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Como eu disse, né, tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, por favor, mande nos comentários desse vídeo, tá? Mande também para a gente nas redes sociais, porque é importante a gente saber a opinião de vocês, quais são as dúvidas, até como a gente mesmo disse aqui durante o vídeo, né? Tem muitas coisas que às vezes não está muito clara, não está muito evidente para as pessoas, então perguntem. O que a gente puder responder e souber responder, a gente vai responder, então é importantíssima a participação de vocês. Compartilhe com os amigos, que é importante também todo mundo estar sabendo o que está acontecendo. Eu acho que vale também ler a matéria do Demetrio Vecchioli no UOL, traz ali um pouco tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Isso aí. Não, e vai estar aqui embaixo, pode ficar tranquilo. Tranquila que vai estar aqui embaixo. Então é importantíssimo que vocês também leiam, entendam cada vez mais. E é isso, Guanais, muito obrigado mais uma vez, pô, sempre muito bom estar do seu lado aqui para a gente poder falar do basquete nacional. Uma pena que esse retorno desse encontro seja para falar sobre essa situação. Espero que a gente possa falar um pouco mais sem ser sobre isso.
lá no meu canal. Se você está vendo esse vídeo aqui no meu canal, por favor, siga o Locomotiva Esportiva, que não fala só de basquete, também fala de vôlei, de outros esportes, então é importantíssimo também. É um conteúdo independente, eu acho que é fundamental. Vai estar aqui, ó, na descrição, o canal, o link para você poder seguir e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, aí, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final e até a próxima, né, Guanais? Até a próxima. Valeu, galera.